A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, o Futebol em Rede Entrevista, como você sabe, vai ao ar toda terça-feira às 20 horas. É uma programação, um bate-papo de amigos, falando de futebol. Temos gente da imprensa, gente da arbitragem, gente que joga futebol, gente que já atuou no futebol. Lá no YouTube, o youtube.com/futebol em rede, você tem mais de 100 personagens falando de futebol nesse nosso trabalho aqui, eu e o Fábio Seródio, que você está vendo aí também na tela. E hoje temos um convidado, para variar, um convidado muito especial, como sempre. Um cara que jogou futebol, jogou no exterior, jogou em grandes clubes, era ótimo jogador. Esse é mais um, né, Seródio? Que se estivesse jogando hoje, meu Deus do céu. Olha, é seleção brasileira. Na época, tinha tanta gente boa, né? E hoje tá... Vou falar para você, tem uns volantes aí que me arrepia. Meu caro Fábio Seródio, de novo, o Frederico Batalha exagerou. O convite de hoje dá para fazer um programaço, Seródio. Verdade, vocês já estão vendo na tela, esse simpático senhor, olha que bonito, é o Fábio Henrique Simplício, é o mais novo da turma aqui, tem só 40 anos de idade, 42 anos de idade, jogou na seleção brasileira, jogou no São Paulo, foi campeão do Rio-São Paulo, super campeão paulista, jogou na Itália, jogou no Japão, tem muita história legal para contar. Como o Fábio Simplício, eu cruzava muito com ele não vai lembrar, em jogos do São Paulo que a gente fazia pela Jovem Pan, verdade. Ele usava uma touquinha no avião, assim, não sei porquê, umas toucas antigas. E a gente brincava muito com ele no avião. Como ele não vou querer brincar com ele, vou deixar para você fazer a primeira pergunta séria para o Fábio Simplício. Pode fazer, vai. Obrigado, Seródio, você é muito bonzinho. Fábio Simplício, prazer em revê-lo, você está bem. Já brinquei com você antes, quando a gente conversou. Você vai passar por aí em alguns clubes, os caras vão falar, entra, joga, porque a carinha é a mesma de quando jogava. Não passa na frente do Morumbi que eles pegam. Joga. Entra aí imediatamente sem treinar, que a coisa lá tá feia. Mas, brincadeiras à parte, é muito bom recebê-lo aqui. Obrigado por atender nosso convite. Fico muito feliz em te ver, em vê-lo bem, inclusive, que é muito legal, né? E essa conversa... Porque no futebol, às vezes, a gente fica distante, não fala muito, já convivemos tantas vezes, mas a amizade continua a mesma, o respeito continua o mesmo. Eu queria que você falasse como é que você está, afinal, você está aqui em São Paulo, está tocando a vida, está jogando muito ainda. Me falaram que faz uns 3 anos que você não erra um passe, quer dizer, era para ter ido para a seleção. Que isso, Luiz, agradeço, Seródio, agradeço aí a participação, para mim é uma grande honra. Hoje já tem 6 anos que eu parei, né, de jogar futebol, né, hoje atuo fora dos gramados, empresariando alguns atletas, a princípio meninos ainda novos, que futuramente, seguramente aí vai explodir aí no cenário futebol brasileiro e no mundial, né, e tocando a vida, né, diversificando bastante a situação financeira também, que a gente sabe que a carreira nossa era bem curta, mas eu consegui me programar bem, né? Tive aí grandes empresários, né? O Gilmar Rinaldi, que me ajudou muito nessa minha trajetória, né? E me indicou muitas situações para que eu também não caísse aí nas armadilhas, né? De jogadores que saíram e acabaram não fazendo pé de meia, né? Então procurei aí escutá-los, né? Porque são pessoas que me ensinou muito, né? Durante esse período que estivemos juntos e me programou bastante aí nesse meu pós-bola, né? Que é muito difícil, né? Quando a gente para, né? Então a gente fica meio sem um norte de seguir. Então eles me direcionaram muito bem e hoje, graças a Deus, né? Estou morando aqui em São Paulo. Tenho minha família aqui ainda na minha cidade onde eu cresci, que é Itapecerica da Serra, né? Tô aí com 2 filhos maravilhosos, um casal, né? Uma esposa maravilhosa que é minha companheira ali desde a minha época da base. E aí a gente tá seguindo a vida aí como Deus manda, né? Depois de toda essa pandemia que passamos, graças a Deus superamos, né? E agora é seguir em frente aí da melhor forma possível. Ô, Seródio, eu até brinquei com ele sobre não errar um passe
anos, né? Porque o Marcos, goleiro do Palmeiras, grande Marcos, ele brinca como assim, o Quartarolo avisa lá o Tite para me convocar para a seleção brasileira, porque faz 3 anos que eu não tomo nenhum gol, não cometo nenhuma falha, quer dizer, faz 10 anos que não joga, né? Então fala que eu sou o melhor goleiro do mundo, e por isso que eu brinquei com você. O Fábio Simplício, ó, faz 6 anos que não erra um passe, que não joga mal. Pô, é seleção brasileira, Serotti. Olha, é um cara legal pra caramba, a gente convivia com ele, sabe que ele é simples, mas é um cara muito inteligente. Eu fico até orgulhoso quando ele fala tudo isso, que, pô, ele conseguiu, hoje, vamos brincar aqui, ele é praticamente o prefeito de Itapecerica da Serra, já está montando uma FS9, se bem que o número dele era 5, e, até onde eu sei, Fábio, você teve, quando começou a tratar como um empresário, a cuidar dessa sua nova faceta na carreira, você estava do lado do Doni, afinal de contas você e o Doni jogaram na Roma juntos, o Doni que era goleiro do Corinthians, foi goleiro da Roma, até da seleção brasileira. A parceria continua, Fábio? Continuamos, sim. A partir, né, dele, né, essa iniciativa, só que o Doni não queria, né, continuar aí no futebol. Nós montamos, né, inclusive até um parque, né, aqui no Shopping Dom Pedro, há 4 anos atrás, mas com questão aí da pandemia, fomos meio que obrigados a fechar, porque pelo distanciamento, por todo esse episódio que aconteceu, aí tivemos que fechar o parque, né? Temos ainda ali no zoológico, temos um parque temático de dinossauros, né? Aqui no zoológico de São Paulo. E ué, perto também da minha casa. Eu sou meio dinossauro, vou lá também. Que isso. Mas temos aí essa sociedade onde partiu, né? Começou tudo, né? E ele não quis, né? Tá envolvido no meio do futebol. Nós temos outros segmentos, né? Temos um fundo de investimentos, né? Que montamos nos Estados Unidos, onde ele está morando hoje, e ele está tocando de lá, e eu toco as coisas nossas por aqui. E dentro do futebol está aí o irmão dele, né? Ele deixou o irmão dele, hoje que vive na Roma, né? Que é o João, que mora em Roma. Nossa sede hoje, né? No escritório, nosso agenciamento de atletas, né? É em Roma. E o João toca lá e a gente aqui no Brasil fazemos nossa parte por aqui. Deixa eu fazer uma fofoca antes, Quartarolo. Olha lá. Vocês iam comprar um clube nos Estados Unidos, um time de futebol, Fabinho? Tem aí o Miami-Dade, né? Tem o Miami-Dade FC. Montamos aí, inclusive estava até o Emerson, né? Também estava junto com a gente ali, né? Demos a iniciativa já tem 6 anos atrás, né? Montamos ali, mas Estados Unidos não é muito fácil questão do futebol, né? Tem uma certa burocracia, nós ainda temos ali a escolinha, mas para inserir, né, na MLS ali é uma burocracia, precisa de algumas aceitações dos clubes, então nós ainda estamos aí galgando devagarinho, quem sabe futuramente estaremos aí disputando uma MLS lá. Esse que é volante bom, hein? Enxerga longe, joga mais atrás, tem o campo todo aberto. Hoje em dia não é simplesmente o volante só dá porrada e joga de lado, e daí sai no scout que o cara acertou 100 passes no jogo, tudo em 3 metros, né? Tudo 3 metros. Tá bem assim, né? Ô, Fábio, você teve grandes momentos no futebol, e aliás, parabéns por essas iniciativas, né? As amizades e a sociedade que ficou do futebol, que vocês continuam trabalhando, é muito legal, porque o jogador, né, como diz o Falcão, morre 2 vezes, né? Morre definitivamente no final da vida, mas quando para de jogar é um inferno, porque o cara olha e fala, e agora, né? Acorda no dia seguinte que parou de jogar, e, né, isso acontece em todas as profissões, mas para quem fica tão, né, na visibilidade e sempre exposto, é muito mais difícil. Aliás, como é que foi essa sua parada? Você no dia seguinte falou, e agora? Ou você já estava encaminhado?
assim, a gente sempre fala que a gente se prepara, né? Mas acaba não é bem assim. Eu realmente, assim, os primeiros meses, né? Eu sofri muito, né? Mas estava no Japão, né? E já próximo ali do contrato acabar, eu tive uma lesão no joelho. Graças a Deus não precisei operar, né? Onde eu tive que ficar os últimos 2 meses do campeonato parado, né? Não consegui terminar ali o campeonato. E nesses 2 meses foi o momento assim para mim refletir, né? Assim, o que eu queria, eu vi que já não tinha mais aquela empolgação, aquele tesão pelo futebol. Então esses 2 meses me serviu para que eu tomasse essa decisão, né, de parar, mas assim eu ainda não tinha, né, ideia do que fazer, né? Já tinha, né, alguns empreendimentos, algumas coisas já em andamento, mas assim o futebol é uma coisa que está no nosso sangue, né? Então, quando eu recebi o convite, né, do dono e do irmão dele para estar no meio do futebol, mas fora das 4 linhas ali, eu não pensei 2 vezes, né, de estar podendo ajudar aí, principalmente a garotada, né, de periferia, a molecada aí que tá buscando um lugar ao sol. Então, quando eu recebi esse convite, eu não pensei 2 vezes, eu falei, não, vou aceitar, quero estar, porque um dia também eu tive essa oportunidade, né, alguém me deu essa chance, né, e eu consegui abraçar. Então, isso que a gente está propondo hoje para a garotada aí que tá querendo ingressar no mundo do futebol. Fabinho, eu sou São Paulino, então é lógico que eu gosto mais de você do que o Quartarolo. Ele não vai falar isso, mas Você falou, teu início de carreira foi desde a base com a tua esposa. Todo mundo é São Paulino aí. Como que foi a história de você entrar no São Paulo? Então, na época, né, eu jogava aqui, né, na seleção de Tapsirica, e o dono da escolinha, né, a escolinha Zinc, né, que temos até hoje aqui essa escolinha, o pai dele era um dos conselheiros, né, do São Paulo. Na época era sócio, o filho dele era sócio do clube e tal, e teve essa ligação, né? Eu me destaquei aqui na escolinha aqui da cidade, e aí tinha eu e mais dois atletas, né? O outro era o Toby, que chegou a jogar também, jogou no Sport, Recife, Bragantino, e o outro era o Caio. O Caio, hoje ele virou pastor, né? Ele é evangélico, faz as pregações, um cara, muito, Caio Bandeira, um cara muito, muito do bem. E na época nós 3 fomos os destaques, né? E recebemos esse convite, né? Para fazer uma avaliação no São Paulo. E eu fui 2 treinos, cara. Eu fui 2 treinos lá e nesses 2 treinos eu comi a bola lá, cara. Fui muito, mas muito bem mesmo. Fiz gol, me destaquei e imediatamente o pessoal já pediu a documentação, né? E foi aí que deu o início, né? A minha carreira aí dentro do clube, né? Desde os meus 12, 13 anos de idade. E aí foi campeão paulista, foi campeão do Rio São Paulo. Seleção brasileira. Foi seleção brasileira. O Dunga chamou ele com 30 anos. Pô, não dava para avisar o Dunga que ele era o mesmo com 20 e poucos anos, não? Veio um pouquinho tarde, realmente. Mas a concorrência na época era maior, né? A gente falou aqui, isso não é crítica a você, não, né? Porque havia mais jogadores de qualidade. Hoje há jogadores de qualidade, com certeza, e você como empresário sabe disso, mas
eles logo vão embora para a Europa. A gente está formando até jogador mais para a Europa do que para o Brasil. Então, na sua época, e na anterior também, o Brasil sempre formou muita gente, e a história do Brasil, do futebol brasileiro, mostra isso. Jogadores extraordinários que não conseguiram ter uma carreira na seleção, ou porque a chance não chegou na hora certa, ou porque quando chegou já tinha outro lá, e de repente um jogador que depois, com 30 anos de idade, é chamado. O Serói tem razão. No começo, no mínimo, não é que você era melhor, você era mais inexperiente, mas era muito mais rápido, né? E ajudava mais na correria ali. Mas realmente fez falta para você, que você chegou a merecer. Agora, eu me lembro de você, Simplício, que você não é um jogador violento, muito pelo contrário, né? Acho que nunca você foi expulso, se foi, muito difícil. Mas você deu uma chegada forte no Diego lá fora do campo aquele dia lá, hein? O cara vai pisar no nosso distintivo, onde já se viu. Realmente. Assim, a gente, né, quer sempre ficar lembrado, né, na história, pelos títulos, né, pelas conquistas. E esse caso acabou, né, assim, por torcedores são paulinos, ficou um caso marcado, assim, né? Hoje, onde eu vou, até as vésperas, né, dos jogos, São Paulo e Santos, tem sempre, né, os comentários, o pessoal me liga. Eu jamais gostaria de ficar marcado, né, por uma situação violenta. Graças a Deus, aquele dia não saiu briga, né, só foi aquele empurra-empurra, aquela coisa toda. Graças a Deus não teve pancadaria, né, porque a gente, né, nós sempre pregamos, né, dessa situação para que não violência nos estádios, né. Chegamos até um período de estar jogando, né, fora de São Paulo por causa da violência fora dos estádios, né. Então nós dentro do campo tínhamos que dar o exemplo, né, para que os torcedores nos seguíssemos da forma sem violência. Mas foi um episódio ali que, no momento, né, nem eu acreditei que aquilo estava acontecendo, né, que jurava que ele ia correr para o lado da torcida dele, né, ele acabou correndo para o lado da nossa, e ali subiu no símbolo, né, cara. Eu sempre falo que eu morei ali dentro do Morumbi por 5 anos, né, debaixo da arquibancada ali no portão número 4, e a gente quase nem podia pisar no gramado, né? A gente ali era proibido de entrar ali, pisar no gramado. A gente... Deu uma travadinha, vamos ver se o Fábio... Aí aconteceu do Diego, né, fazer o que ele fez ali, e rapidamente eu tomei as dores, né, cara, que ali é nossa casa, nosso patrimônio, né, nosso símbolo, então ficou uma coisa, uma falta de respeito, né. Inclusive depois até pediu desculpa, falando que era São Paulino, não era intenção, mas, cara, tanto lugar para comemorar, justo ali, aí ficou um negócio meio chato, né. E eu pensei que a galera tava comigo, né, cara? Quando eu fui correr ali para tomar, né, chamar a atenção, olhei para trás, eu tava sozinho, a galera veio bem depois, eu falei, rapaz, eu no meio da rapaziada toda ali, cara. Mas foi marcante. Foi uma coisa que ficou marcado. Não, foi uma atitude de um cara que estava defendendo a camisa. Como dizem por aí, não é só futebol, tem que ter respeito, né? Poxa vida. Agora, o Diego depois pediu desculpas, você sempre foi amigo dele, porque o Diego também não é um cara de arranjar confusão, né? Não, moleque do bem, cara. Assim, nós tivemos... Você sabe que ele é São Paulino? Eu vou dedudar. Você sabe que ele é São Paulino? Ele falou agora há pouco. Que o Diego falou que era São Paulino. Ele foi, na época mesmo, assim, ele se declarou, até teve um período que o São Paulo, né, cogitou de trazê-lo e tal, mas depois nos encontramos na Itália, né, cara? Nos encontramos lá, Juventus e Palermo, né, um episódio também que aconteceu no túnel. Aí eu cumprimentei, na época tava o Amauri, o Felipe Melo também com ele, cumprimentei o Amauri, cumprimentei o Felipe Melo. Aí quando eu cheguei nele, né, cara, apertei a mão dele bem forte. Falei, cara, se aquele dia eu não te peguei, hoje aqui eu vou te descer o pau. E a Itália, eles deixam jogar, deixam o jogo rolar mais, né, cara? Lá, às vezes, qualquer chegada, a juizada não para, não. Aí, mas o jogo
jogo esquentou. Graças a Deus ganhamos o jogo, dei 2 chegadinhas nele, fiz gol na partida também. Mas, assim, não tive, assim, aquela amizade com ele, né? Não tive aquele contato direto de poder sentar, aquela coisa, não. Só foi dentro do campo e dali acabou. Quando você falou que ia chegar forte nele, o que ele fez? Ele riu ou ficou sério? Não, eles pensaram que eu tava brincando no túnel, né? É. Eles pensaram que eu tava brincando, que o Felipe Melo deu risada, o Amaury deu risada. Olha quem riu. Eu falei, eu tô falando sério, eu vou te pegar hoje. Felipe Melo riu. Dei 2 chegadas. E o árbitro não deu? Nada, segue o jogo. Itália, o negócio segue o jogo. Não tem qualquer faltinha, não. Fabinho, você citou o começo da tua carreira, não é só você que morou no Morumbi, vários outros atletas que a gente entrevistou aqui também passaram por isso. Tinha gente que ficava olhando a gente trabalhar naquele saguão ou na entrada do campo. Eu queria que você falasse, Rogério Ceni morou no Morumbi durante tantos anos. Você, quando vai conversar com a garotada, que hoje você é um empresário, você conta detalhes dessa sua vida dentro do Morumbi? Eu queria que você contasse um pouquinho como que era a tua vida lá. Ah, cara, isso aí é fundamental. Eu com todos eles, assim, porque a maioria hoje está nessa faixa, né, faixa etária ali dos 14, né, dos 15, 16 anos, então eu conto tudo, né, porque eles pensam que eles vão ter só glórias, né, então futebol não é só de glória, futebol às vezes tem as dificuldades também, eu tive, né, eles vão ter, então já às vezes até antecipo algumas coisas que vão acontecer, que é natural, né, para eles, a gente explica, nós tivemos a idade deles, mas o São Paulo foi um clube que teve uma grande estrutura, né? Tanto para a gente ali na questão do tática, né? Dentro do campo, mas como fora. Né? Nunca deixou a gente sem deixar de ir para a escola. Que a gente tinha os campeonatos que a gente disputava. Quem não tirasse as notas melhores não jogava, ficava de fora. Então a gente era obrigado a tirar notas boas para que a gente pudesse disputar os campeonatos. E isso é o que o que eu procuro passar muito para a garotada que está com a gente, né? Às vezes tem as dificuldades, então eu sou mais um psicólogo do que um empresário, porque eu convivi com tudo aquilo que eles estão convivendo hoje, só se passaram os anos, mas as coisas continuam as mesmas ali, o alojamento, aquela turma, aquela galera, gente da Bahia, gente do Ceará, do Rio Grande do Sul. Então, assim, você passa a ser uma família ali dentro, né? Com essa rapaziada e sim, começa a dividir as atenções, as histórias, né? Que eu lembro, assim, pô, eu morei no Morumbi, eu morava próximo, Itapecerica, Morumbi não tá tão longe. Só que, assim, tinha vez que a gente pegava e trazia os meninos, que não dava para os meninos fim de semana ir para a tua cidade. Então, às vezes, vinha para Itapecerica, ou eu ficava lá com eles, entendeu? Que não era fácil, assim, às vezes a gente pegava um ou outro no canto chorando, né, com saudade dos pais, mas é a coisa normal, assim, eu acho que para ser jogador de futebol acho que é para qualquer um, né? Mas atleta profissional não é para qualquer um, entendeu? Atleta profissional você precisa deixar algumas coisas para trás, não dá para ficar com muito mimimi, né? O negócio ali dentro é sério, então assim a gente explica bem para eles, porque hoje, né, tem muitos meninos que acabam sendo mimados pelos pais, né? Então, assim, às vezes a oportunidade passa, pô, meu filho tá passando dificuldade, vem para casa que aqui você não vai passar. E é onde, né, o bonde passou e o filho ficou, entendeu? Então, alguns pais têm que deixar o filho, né, às vezes um pouco se virar, aprender um pouco com a vida, porque senão não vai conseguir chegar.
Não vai conseguir. É isso que a gente procura passar. Eu, particularmente, passo muito para os garotos, né? Converso bastante, porque a gente sabe que não é fácil ficar longe dos pais, da família, mas é o que você está buscando. É o que você quer, porque hoje você fala com os jogadores, nenhum quer jogar no clube que tá atuando. Só se fala de Europa, mas a primeira dificuldade, entendeu? Ah, papai, mamãe, pô, imagina, você vai estar lá do outro lado, e aí? Como é que vai ser? Né? Então, a gente explica muito isso, então o bom, né, da nossa empresa são meninos novos, né? Hoje o mais velho sou eu da empresa, mas essa parte do campo, né, isso fica sempre para mim, porque eu convivi mais do que os outros. Eu sei o que eu estou falando, não é questão assim de autoridade, não, é coisa assim que eu vivi e eles vão viver. Eles vão conviver, vai passar por muita dificuldade até chegar ao objetivo que eles querem, que é se tornar um atleta profissional. Agora, viu, Fábio Simplício, você ficava debaixo da arquibancada fria lá do Morumbi, apesar de todo o tratamento, São Paulo era muito, vamos dizer, muito mais organizado que hoje está com muitas dificuldades, mas o São Paulo realmente tratava, os seus ídolos ele tratava muito bem, os jogadores tratavam muito bem, e também a base, e você fazia parte da base na época, e cresceu também, jogou como titular muitos e muitos anos, tanto aí que foi embora para a Itália numa boa. Mas hoje... eu estou falando à distância, que até pela pandemia faz tempo que eu e o Fábio Seródio, a gente não. Aqui, aliás, não acompanha mais treino, mais nada, né? Mas hoje a molecada de Cotia, eu vou falar para você, nem parece que é aquela coisa de ficar debaixo da arquibancada. Hoje Cotia hoje é um hotel 10 estrelas, viu, meu filho? Então, o cara lá já se acha Cristiano Ronaldo. E aí é um problema, porque um dia eu conversei com um técnico de base, ele falava assim: meu Deus do céu. A gente tenta passar tudo, né? Isso que você falou, tudo que você falou, que ele viveu, porque isso não é ser melhor que os outros, é vivência, é experiência. Ele falou, poxa, mas eu ganho 5 mil por mês, tem cara lá que já ganha 100, como é que eu vou mandar num menino desse? Então, quer dizer, Cotia não tem nada a ver com a arquibancada, debaixo da arquibancada do Morumbi, viu, Fábio Simplício? Olha o que você perdeu. Verdade, cara. Hoje a estrutura do clube ali é estrutura para todo ano tem que sair jogador. Todo ano não pode deixar de sair jogador no profissional. Eles têm ali, se eu não me engano, de 8 a 10 campos, mas campos perfeitos, um alojamento, um dos melhores do país. É um dos melhores do mundo, né, Fábio? Eles têm tudo, cara. Ali é uma... Eu, assim, de tirar o chapéu, realmente, a estrutura que fizeram ali é para que todo ano possa sair pelo menos um time de futebol. Isso tomara... aí... E não tem saído, né, Fábio? Não tem saído. Tem até a piscina do Muricy lá, eu conheço bem. Furou? Não, tem uma piscina que teve um churrasco uma vez, jogaram o Muricy na piscina, ficou chamada Piscina do Muricy. Eu conheço. Tem tudo. O Fábio sabe o que eu estou falando. Agora, tem tudo. 10 estrelas. É impressionante ali, a estrutura é impressionante. Eu fui lá com a seleção brasileira, aliás, o André Santos era diretor, para entrar, teve que ligar para o Juvenal convencer os dois a entrarem. Mas vamos lá. Uma coisa legal, porque tem a história do rei de Roma, que é o Falcão. Mas rei de Palermo eu descobri agora. Quer dizer que você era o rei de Palermo, Fábio Simplício? Poxa, cara, ali foi uma experiência muito boa, muito boa. Palermo, uma cidade maravilhosa, né? Cidade litorânea, com praias lindas, né? Tem as suas dificuldades, é mais ou menos um pouco como o nosso Nordeste aqui, né? Tem as dificuldades, mas olha, foram 4 anos de muitas glórias ali, viu? Muito, graças a Deus, assim, o reconhecimento, hoje, né, você tem lá o museu, né, do clube,
onde deixei ali, né, a camisa da seleção, né, que graças ao Palermo eu consegui chegar, né, à seleção brasileira, por tudo que eu fiz ali. O presidente era meio maluco, né, era meio doido da cabeça lá, mas assim, foi 4 anos que eu vivi intensamente a minha vida, foi onde assim, eu cheguei ao ápice do jogador, do atleta profissional, que ali, psicologicamente, fisicamente, eu estava no meu melhor momento, no melhor momento da minha vida, e foi onde consegui chegar depois de um grande clube, né, da Itália, que é o Roma. Mas o Palermo, realmente, hoje, né, quando a gente tem a possibilidade, né, de poder retornar à Itália, é a cidade que eu tenho que ir lá abraçar todo mundo, porque foi uma cidade que me abraçou muito bem. O Fábio, eu estava conversando outro dia ainda com o Juari, né, que bem antes de você jogou no Avelino, houve até o terremoto lá, e ele é uma figura que, se você for lá e falar do Juari, se você falar, eu sou amigo do Juari, pelo amor de Deus, você não paga nada, é tapete vermelho. E vocês, jogadores, muitos brasileiros como você, que jogaram em várias partes do mundo, quando voltam à cidade, são recebidos de uma forma como o Brasil não acalenta tanto, às vezes, o seu ídolo, né, o jogador que passou pelo seu clube, a não ser o cara que tenha feito 10 mil gols, né? Mas às vezes o cara não reconhece tanto aquele jogador que participou, que honrou sua camisa, como a sua história no próprio São Paulo. Quando você vai a Palermo, é mais ou menos assim também, ou seja, é a chave da cidade para você? Cara, o reconhecimento é bem bacana, assim, sabe? É muito bom. Eu estive em 2017, né, que eu retornei à cidade, que eu fui convidado a ser padrinho de casamento de um amigo, né, particular, que eu fiz fora das 4 linhas. Então, para ver assim o quanto, né, eu tive uma certa importância na cidade. Teve um que fez o meu nome tatuado no braço. Então, assim, são reconhecimentos que assim, eu vou levar para minha vida. É coisa realmente que emociona a gente, porque se fora do teu país, sabendo, né, que Itália é um país que não é tão fácil, né, viver na Itália, né, que é um país, algumas partes, né, tem a questão do preconceito, né, não é toda a Itália, não é toda a Itália. A Itália, assim, eu falo que todo ano eu tenho que ir para lá, porque é um país maravilhoso, me acolheu muito bem, não tenho nada que queixar, nem sobre esse assunto. Graças a Deus eu não tive, né, mas eu presenciei com alguns outros, né, atletas, principalmente africanos, né, que jogaram comigo, tiveram um pouco de dificuldade, mas é uma coisa que não é só lá, aqui no nosso país a gente está vendo aí frequentemente, né? Na Espanha também chegou a ter, então assim, não vamos, né, pontuar só um lugar, mas é uma questão mundial, é uma questão cultural. Então nós temos, lógico, né, bater de frente para que um dia isso possa acabar, porque eu sempre falo, um dos melhores para mim, né? Eu vi pouco, mas o melhor jogador do mundo foi o Pelé, né? Então, assim, foi um negro que brigou, que lutou, né? Por tudo. Então a gente fica muito, né, honrado, né? De também assim poder deixar um legado, né? E eu consegui deixar na Itália um legado muito bom, né? Não só na Itália, como no Japão também, né? Então, isso é o que a gente procura, o que eu sempre passo para os meninos, né? Deixar um legado, deixar uma história, isso não tem preço, cara, não tem preço. Você vê, hoje a gente vai em Roma, por exemplo, a camisa do Aldair ficou não sei quantos anos, né, sem poder ser usada, imortalizar a camisa. Aí deu um tempo para cá, usaram lá, mas o cara que usou não representou como deveria representar a camisa.
Então, sabe, são coisas assim, para a gente é muito importante. Saber que eu joguei, né, em lugares, né, em times, né, que outros brasileiros fizeram história, como Parma, Tafarel fez história, né, a Roma, Falcão, Aldair, Cafu, Emerson. Então, eu fico assim, realmente assim, minha carreira foi top, cara. Foi top porque eu passei por lugares onde outros brasileiros deixaram um legado e eu consegui deixar um legado meu também por lá. Por merecimento. Uma coisa também, né, Serodi? Aliás, parabéns, uma carreira maravilhosa, digníssima e humana também, a relação humana. Só a pizza que lá não é boa, né? A nossa é melhor, né, Simplício? É melhor, com certeza. Eu conheço, mais graças a Deus. Né? A minha esposa fala assim: isso que é a pizza deles, pelo amor de Deus, era nossa. Agora a massa deles é aí. Aí não. Aí não. Graças a Deus, conheci também a Itália. Uma curiosidade, eu tenho uma pergunta cabeluda para fazer para ele morrer de dar risada, mas antes eu preciso fazer uma pergunta séria. Eu, quando conheci Roma, pelas ruas de Roma, eu senti um clima amargo entre os torcedores da Roma e os torcedores da Lazio, porque são extremistas, a maioria deles. E conheci histórias, por exemplo, de picharem muro da Roma, um a ficar acusando o outro, até por questões racistas. Você falou que nunca aconteceu isso com você, graças a Deus. Mas você sentia esse clima pesado em relação a essas duas torcidas? Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito disso, que infelizmente, Fábio, a inteligência é uma coisa que nem todos conseguem aprimorar. Então, sempre vai ter imbecil na face da terra. Infelizmente é assim. Eu queria que você contasse um pouquinho como que era esse clima, por favor. Ali, realmente, o clima é bem pesado, porque são 21 rádios para Palácio e 21 rádios para Roma. Então, assim, para você ver o bombardeio que é a cidade o tempo todo. Né? Mas, assim, como eu falei, eu diretamente para mim, não. Mas assim, a minha família, minha esposa, meus filhos na arquibancada chegaram a sofrer. Né? O Juan, zagueiro, né? Um jogo, nós e Lazio, o Juan chegou, né, ter esse episódio, né? E eu senti na pele, porque assim, pô, tá falando com o Juan, tá falando comigo. É a mesma coisa que aconteceu no Parma, fizeram com o meu companheiro africano, eu senti também. Né? Então, assim, realmente são coisas assim, que ainda existem lá, ainda existe muito. Tem as punições, as penalidades, mas ainda não é o suficiente. Né? Mais ou menos igual aqui no Brasil, precisa ser um pouco mais severas, né, as punições, principalmente para os torcedores, né, que assim, a gente prega para ter torcida no estádio. Pô, a gente, né, nós acompanhamos aí esse período de pandemia, os estádios vazios é uma coisa, sabe, um futebol sem graça. Uhum. Hoje a gente acompanha os estádios lotados, é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara, sabe, é motivante pra gente. Eu me sentia motivado, eu vi o estádio lotado, cara, minha adrenalina ia 1000, né? Eu ia assim ao extremo quando eu via o estádio lotado, e ver o estádio, né, é uma coisa chata. Então, assim, às vezes precisa acontecer, né, algumas punições, né, mexer também no bolso, porque o atleta, quando mexe no bolso do atleta, o atleta vira, né? Mas, assim, no caso aí, às vezes punir o clube. Lógico que assim, nós vamos sentir, no caso, né? Os atletas vão sentir por causa da punição, o clube paga, vai cair no bolso dos atletas, certeza. Mas precisa ter as punições mais severas, né? Precisava ter, sei lá, uma lei aí que viesse lá do pessoal de cima, dos nossos governantes, para que culturalmente a gente melhorasse, né? Melhorasse e podia partir daqui para que a gente pudesse expandir mundo afora, né? Porque às vezes a gente quer sempre copiar o que vem de lá para cá. Não, eu lembro assim que
nós lembro não, né? Nós temos 5 estrelas, cara, 5 campeões 5 mundiais. Então a gente deveria ser visto diferente, continuar sendo visto diferente, o futebol, né, alegre, aquela coisa. Agora que nós estamos retornando com tudo isso, mas antes nós estamos reverenciando os alemães, os espanhóis, e coisa que sempre eles, pode ver, todo ano eles vêm buscar jogador nosso. Uhum. Então, assim, nós sempre fomos à frente de tudo, entendeu? Na questão do futebol. Então, a gente precisava ser mais pontuais nessa coisa extra-campo, que talvez o mundo lá fora pudesse olhar o Brasil, né, um pouco diferente, a nossa cultura pudesse falar mais alto do que a deles, né? Até porque, né, Fábio Simplício, o futebol é negro. O balanço do futebol, o ritmo, a jogada, isso veio da mãe África, né? Hoje o nosso país é um país que tem mais negros que brancos. E a dívida branca do mundo é um negócio assim absurdo para com os negros, né? Então está tentando chegar e não chega, e há muitos obstáculos. É claro que para o pobre também há esse distanciamento, há também esse preconceito, mas a sua raça, e você citou bem o Pelé. O Pelé, o negro que foi rei do mundo, ainda é, né? Então tem que ser elevado sempre. Você fala muito bem sobre essa causa, e essa causa jamais pode ser esquecida, porque o dia que a gente só for ser humano, então vai ser melhor para todo mundo, né? E eu com 20 anos de atraso, viu, Seródio? Vai parecer brincadeira, mas não é. Eu tenho que pedir desculpas para o Fábio Simplício, sabia? Ih, cara. É verdade. Porque um dia ele foi na Rádio Jovem Pan, e você sabe que eu sou um cara meio, né, italiano, fala direto, né? Sou descendente de italiano, fala com as mãos, né? Você sabe bem o que é isso, né? E ele foi no estúdio dar uma entrevista, ele acho que lembra disso. E daí eu comecei a discutir por uma bobagem que eu nem lembro qual é, com o Nilson César, que também é outro italiano, né? E a gente quase saiu as vias de fato, e o Fábio Simplício sentado ali. Aí o Cláudio Karsug falou assim, hoje o Fábio Simplício descobriu que também numa equipe de rádio de vez em quando tem entreveros. Então, eu me lembro que você estava lá e eu fiquei tão envergonhado, e eu sou irmão do Nilson César, eu adoro, até hoje a gente conversa, me ajudou demais na minha vida, um outro extraordinário narrador, e não sei por que aquela bobagem, a discussão foi crescendo, uma bobagem. E quando o Seródio falou, o Fábio Simplício vai participar do programa, eu falei assim, hoje eu vou pedir desculpas a ele, porque ele não era obrigado a assistir aquela bobagem toda. Então, desculpa. Você se lembra dessa? Eu falei assim, ele vai chegar lá e falar, os caras estavam brigando. Você é um cara calmo, ele ficou nos olhando assim, falou, opa, qualquer coisa ele ia apartar, né? E a gente nunca chegou às vias de fato, graças a Deus. Você se lembra disso? Desculpa, viu, Simplício? Não, que isso, que a gente entende. Hoje sim, às vezes a gente mais novo, né? A gente às vezes cai na pilha também. Mas graças a Deus o futebol te dá uma certa bagagem, né? Uma certa experiência que você às vezes acaba entendendo alguns momentos, né, da vida, o que aconteceu, o que passou, né? E a gente tem que sempre olhar para frente, né? Acho que hoje o futuro é olhar para o horizonte e procurar sempre soluções ou opções melhores para que a gente possa sempre viver melhor com o próximo. Então, acho que isso aí para a gente é o que o futebol, para mim particularmente, né, não me ensinou muito, né? Então, isso é o que eu procuro, né, passar para os meninos, para meus filhos, né, e as gerações que estão vindo. Mas você lembra desse entreveiro? Lembro. Fábio. Esquece. Como é que é? Abafa o caso. Deixa eu falar. Fábio, agora vai a pergunta cabeluda. Opa. Você foi convocado pelo Dunga para 2 jogos, contra a seleção da Inglaterra e com a seleção de Oman. Você jogou contra o Oman. Contra a Inglaterra você não jogou. Você só assistiu. Não. Então, eu sou obrigado a perguntar para você. Você lembra a escalação de Oman nesse dia?
Poxa vida! Só isso. Impossível, cara, impossível. Tá bom. Vou ser bonzinho com você, ok? Vou ser bem bonzinho com você. Você jogou no Cerezo Osaka e jogou também no outro time do Kobe, lá, o seu Kobe, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse negócio de Oman, que é chato. Escala os dois times aí, o Vissel Kobe e o Cerezo Osaka. Caraca, meu Deus do céu. Ele não colabora, Quartarolo. Não colabora, cara. Meu Deus do céu. Ele faz isso com todo mundo, viu, Simplício? Não, mas tem um que, assim, ele ainda tá lá, o lateral esquerdo. Que o Levi esteve até pouco tempo, né? Agora voltou ao Brasil, né? E eu acompanho bastante, né? Então... Mas brasileiro não serve, tem que ser japonês. Não. Você pode meter uns Kawasaki, uns Mitsubishi, que a gente vai acreditar, não tem problema. Tem o lateral esquerdo, o Maru, né, que ainda continua lá, hoje se tornou capitão do time, é um menino que tá Deus da base lá no clube, né, e inclusive, assim, é um que eu ainda tenho contato, né, nos falando, porque ele aprendeu um pouco português, a gente troca ainda algumas figurinhas, e tem o menino que estava jogando há pouco tempo no Liverpool, né? Takumi, um menino muito, muito bom, um menino muito interessante aí, que já está jogando, né, na seleção japonesa. Mas eu vou falar, cara, é difícil ver. Eu particularmente, eu costumava botar apelido, cara. Inventava os apelidos, Cebolinha, Cascão. Eu inventava, porque ali eu vou te falar, não é fácil falar o nome das criaturas lá, não. Mas peraí, me tira uma dúvida. Eu não conheço o Japão. Quartarolo conhece o Japão? Conheço, é maravilhoso. Eu não conheço. Me dizem que lá no Japão, primeiro, não tem pastel, porque pastel é chinês. O que vocês comem lá? Porque comer arroz o tempo todo não dá. Não, tem boa comida lá, gente. Não, atleta de futebol, Quartarolo. Sashimi, shoshi. Como que era a alimentação no Japão? Não, a gente comia normal, cara. Tinha ali o arrozinho, o macarrão, purê de batata, o frango grelhado, essa comida que a gente é sempre acostumado a comer. Eles, né, eles comem da forma deles ali, né? E comem muito, cara. O que eles comem, tipo, no café da manhã, é o que eles vão comer ali na hora do almoço, na hora da janta. É uma coisa impressionante. Eles comem, eu mesmo, eu via assim, eu falo, cara, café mesmo, eu gostava, né, do pingado normal nosso ali, entendeu? Uma fatia de pão, uma frutinha, eles não, cara. Rapaziada, eles comem, mas comem bem mesmo. Mas a gente encontrava. Não, mas a gente encontra fora ali dentro do campo, né, tem os mercados brasileiros que você faz pela internet. Você compra à noite, no outro dia, 10 horas da manhã, tá na tua porta. Entendeu? E tem as churrascarias também, que nos ajudava bastante, viu? A verdade é assim. Pro Japão, agora já posso ir pro Japão. Pode ir. Não, a comida é igual aqui. Não vai passar fome. Pode ficar tranquilo. Não vai, não passa. Tua mulher gostava mais do Japão ou da Itália? Itália. Ela ficou doida, cara. Porque, assim, quando eu tava para sair, né, da Roma, né, ainda faltava 1 ano de contrato, né? E nisso já estava meio que acordado, né, com o pessoal porque eu já estava saturado da Itália, não queria mais ficar na Itália. Eu falei, eu quero mudar de área, quero mudar os ares. E nisso que eu lembro, cara, quando eu falei com o Gilmar, antes de eu ir para a Itália, ele falou, Fábio, vai ter um dia que
pode dar uma dor de barriga, alguma coisa assim, e eu tenho sempre o Japão, né, aberto, as portas do Japão abertas. Aí beleza, né? Isso ficou lá no início, antes de eu sair do Brasil. Aí quando chegou essa hora, liguei para ele e falei, pô, Gilmar, aquela dor de barriga deu, cara. Acho que agora é hora de dar uma mudada, sei lá, sair daqui. Aí ele falou, cara, você se lembra que eu falei do Japão, né? Aí eu falei, é para lá mesmo que eu vou. Mas só que assim, eu nem me dei conta, isso foi em 2012, eu nem me dei conta que em 2011 teve o tsunami lá, né? Pô, cara, já tinha decidido, depois que a minha esposa falou, Fábio, mas você não viu, não deu tsunami no Japão ano passado, nós vamos pra lá. Eu falei, nega, agora nós vamos, já assinei, já dei minha palavra, vamos embora. Acabamos indo, mas ela comprou uma plancha de surf e falou, vamos. Mas ela é minha guerreira, minha companheira, tá comigo para todas as horas, mas que ela prefere a Itália, ela prefere. Tá certo. Ô, Fábio, já estamos seguindo aí para o final da entrevista, e desde já agradecendo a você, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Você jogou aqui, jogou no exterior, jogou no Japão. O Fábio brinca, mas aquilo que eu falei pro Viola uma vez, que falou que não se adaptava à comida espanhola. Um franguinho e um bifinho tem no mundo inteiro, é só saber pedir, né? Isso a gente aprende rápido. Agora, não é sobre... Não é verdade? Por isso que eu vou fazer publicidade, por isso que eu vou no McDonald's, tem em todo lugar. Tá bom, é muito caro e aquele lanchinho não aguento mais. Não, eu prefiro comer uma pizza. O Fábio Simplício, a verdade é a seguinte, dos técnicos que trabalharam com você, qual aquele que realmente te marcou, positivo até negativamente, mas aquele que você falou, nossa, esse cara realmente está na frente, ou esse é o cara? Cara, eu tenho assim, o nosso, né, o Vadão, né, o falecido Vadão aí que a gente perdeu há pouco tempo. Foi um cara assim que me ensinou muito, principalmente a aceitar quando você não está no seu momento, né? Então, assim, eu tive um período bem difícil com o Vadão, mas foi aonde eu mais cresci profissionalmente. Respeitar o meu companheiro que no momento estava melhor, né? E a gente nunca aceita ficar no banco, a gente quer jogar sempre. Mas a gente tem que também entender a cabeça, né, do treinador, as opções. Então, assim, o Vadão foi um cara que me abriu os olhos para o futebol, né, que assim, a gente tem que respeitar os nossos companheiros de trabalho, saber o momento que você precisa dar muito mais, o que você está dando não é o suficiente. Então, foi um cara, assim, que deixou um legado para mim que me fez crescer muito no futebol como pessoa e atleta, né? Então, assim, o Vadão foi um cara fundamental aí nessa minha trajetória. E quem que ele botou no seu lugar lá, o Fábio Simplício? Enquanto você não estava bem? Foi na época, estava subindo, né, também alguns garotos, né, da nossa base, que eu subi um pouquinho antes, né? Mas depois subiu outros e tinha o Júlio Batista, né? Que com a gente ele na base ele jogava mais de atacante, né? E com o profissional, chegou no profissional, ele recuou um pouco mais, jogando de segundo volante, vindo de trás, e pelo porte físico e tudo, assim, ele, né, teve assim um pouco mais de chance com o Vadão do que eu. Mas, você acabou teu espaço no time por méritos, cara. Você é um cara que marcou durante um bom tempo sua passagem no São Paulo. E é legal isso, né, Seródia? Para molecada, porque exemplo, cara. O primeiro que às vezes fala assim, fulano me tirou do time, mas eu aprendi, né? Porque não é só aquele cara que te dá título, às vezes o cara te dá uma direção para seguir e faz você crescer. É muito legal esse seu depoimento, né? O depoimento dele é legal. E o Vadão era um cara bom, não era um cara desonesto. Porque o cara pode até errar, mas o cara não pode ser desonesto. E poxa, é legal ouvir isso, né? Eu gostava muito do Vadão também, achava um ótimo treinador. Parabéns pela postura, viu, cara? A gente tem um maior orgulho de pessoas como você no futebol. Obrigado mesmo. Aliás, só para se despedir, já que você não quis escalar o time de Oman,
Eu tenho uma curiosidade, você falou dela, e eu sei quanto é difícil vida de jogador, vai para lá, vai para cá. O nome da tua esposa e seus filhinhos nasceram no Brasil ou nasceram fora? O nome da minha esposa é Elaine. A minha filha, ela nasceu aqui, né? Mas foi para lá com 4 meses. E o meu filho, Jordan, nasceu em Palermo. Poxa, que legal. Uma guerreira. E não teve problema com o tsunami. Não teve, cara. Eu tive, mas ela não teve, não. Você teve problema com o tsunami? Como é que foi isso? Cara, é assim, porque né, eu passei, eu tive alguns lugares, né, que ela não estava, né? Mas assim, o negócio ele passou, mas não da forma, né, que passou aquele, mas chegou perto e o negócio não foi fácil, não, cara. Fora os terremotos também, né? Terremoto porque Japão, principalmente Tóquio, treme praticamente o dia inteiro, né? Mas tivemos ali próximo de ter um, né? Mas graças a Deus aí só passou o finalzinho dele. Mas você estava no hotel, aí olhou pela janela e vinha vindo? Como que foi isso? Não, no hotel. É porque ali tem, né, tem o tsunami, tem o tufão, né? Tem os tufões que são muito fortes, uma rajada de chuva ali terrível, e eu morava próximo do mar, né? Eu moro próximo do mar, a gente via assim um negócio bem agitado, já querendo passar ali da barra, já vindo para a rua, né? Então a gente teve ali uns momentos, né, bem complicados. E foi também assim, um pouco uma das questões de eu voltar para o Brasil. Não vou mais para o Japão. Eu não quero. Só que tem uma coisa, né, Fábio? Eu estive lá no Mundial do Santos e no Mundial do Corinthians. E pouco tempo antes também tinha acontecido lá um tremor numa cidadezinha perto de Yokohama, e que tinha acabado com a estrada, né? Só que 2 semanas depois a estrada estava refeita. Não, se no Brasil, estava até hoje. Não, eles são incríveis, cara. Eles são incríveis. Nisso aí, eles são perfeitos. Impressionante. Verdade. E o horário dos trens também, né? Não atrasa nunca, né? Horário... Nada. Como é que pode? Uma precisão fora do normal. Nunca vi na minha vida isso. Obrigado de coração, viu, Fábio, por você ter participado. Foi muito legal e instrutivo. Eu aprendi que tenho que comer no Japão e não vou morar lá de jeito nenhum perto do mar. Eu também quero dar um abraço. Aliás, eu gostaria que ele saísse do ar com essa risada gostosa que ele tem, né? Poxa, isso é fantástico. O Fábio, obrigado, viu, cara? Meu nome, em nome de todo aqui. Vou falar para você. A gente estava tentando falar com você há alguns dias, mas valeu a pena. Primeiro que você é um cara muito legal, né? E também você tem que trabalhar, né? Porque esses repórteres chato, acho que o mundo fica à disposição dele. Não é assim, né? Tem que ver o horário certo. Obrigado, cara. Foi muito bom te ver novamente. Consegui pedir desculpas depois de um ato de 20 anos. Já estou mais leve. Obrigado, cara. Obrigado. Seja feliz, se cuida. E se Deus quiser, né, passando essa pandemia, aquela promessa que eu sempre faço no final desse programa, né? Um dia a gente vai se reencontrar, dar um abraço forte, dar um beijo no seu rosto, que você merece. Você é um cara muito do bem. Um beijo na família. Nós dois se aposentamos em Itapecerica. Pode ficar sossegado. É verdade. Vamos lá na caixa. Você conhece o caminho. Eu vou levar para você a escalação de Oman, para você colocar na parede. Te juro que na próxima eu vou trazer a dos times do Japão. Do Japão, tá certo. Obrigado, viu, Fábio? Seja feliz. Beijo, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Demais aí a participação com vocês. Uma aula de experiência que eu tive aqui, que são referências, né? No jornalismo brasileiro. A gente tem que bater continência, porque vocês fazem alegrar o humor do jornalismo, e isso a gente tem que reverenciar sempre. Obrigado. Vou aí chorar. está, vai, meu caro encerra, senão eu choro. Vai. Não, foi bem. Eu sou emotivo. A gente agradece. Ele foi generoso com a gente, mas ele é um cara fantástico, formidável. Aliás,
Estamos encerrando a entrevista com o Fábio Simplício, grande volante do futebol brasileiro, com história para contar, história de vida, história do futebol, história humana, e que continua trabalhando para o futebol, para o bem do futebol. Até a próxima. Esse foi Fábio Simplício, aqui no Futebol em Rede Entrevista, mais que um programa, uma conversa entre amigos. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.